essa coisa da intersexualidade, né, ela vai aparecer com outro nome. O nome antigo era hermafroditismo. Aos 7 meses, fui operado para ser uma menina. O Amiel, que ele conta essa história dele no documentário, que está sendo muito valorizado esse teu documentário, né, Amiel? Ganhou vários prêmios, assim, então a coisa tá indo bem. Barraco Filosófico. E nós vamos armar um barraco com o Amiel Vieira. Primeiro, queria agradecer, Amiel, estou muito feliz que você tenha aceitado vir aqui conversar com a gente hoje. É muito importante, acho que vai ser uma conversa muito legal, em que ele fala sobre corpos imperfeitos, corpos penetráveis, que é o estudo, né, da tese dele atualmente, você fala para a gente melhor. E tem o documentário também que chama Amiel, né, que está disponível na internet, que acho que é muito legal o pessoal assistir antes ou depois de assistir esse barraco. Amiel, bem-vindo. Na verdade, a pergunta que eu queria fazer é a Marina, que ela ia vir também, é uma das nossas barraqueiras, ela não pôde vir, então ela me pediu para fazer algumas perguntas. E eu vou começar com uma dela, porque eu acho que dá uma introdução legal, que é justamente sobre a sua tese. E a Marina quer saber, porque você está atualmente no doutorado, né? Mas antes você já havia feito mestrado, graduação e tudo mais, em sociologia. E a Marina quer saber como você concilia essa vida de Amiel, intersexo militante, com a vida acadêmica. E aí eu acho que entra justamente no tema, né, que eu queria que você falasse um pouco para a gente. Olha, lidar com essas duas vidas não é fácil, né? Porque a vida de um doutorando e a vida de um militante intersexo. Não é fácil porque a gente está falando do mesmo assunto, tanto na tese quanto na vida, né? E é uma situação de invisibilidade, porque quando você pergunta para qualquer pessoa o que é intersexualidade ou pessoas intersexo e tal, na academia, então, a gente pode até ouvir falar, mas ver uma pessoa intersexo nunca. Mas eu estou fazendo as duas coisas, né? Eu estou vivendo as duas vidas em uma. Então, não é fácil, mas, tipo, eu estou escrevendo sobre intersexualidade na tese e militando na vida como intersexo. Essa coisa da intersexualidade, né? Ela vai aparecer com outro nome. O nome antigo era hermafroditismo. Tá. Não existe a palavra intersexual, porque a palavra, na realidade, é intersexo, porque é uma condição biológica. O sufixo ao vai falar de identidade de gênero ou de orientação sexual. Tá, então, para o caso, nosso público, o que você falou existem 48 possibilidades de as pessoas serem intersexo. Exatamente. 48. Exatamente. E a gente só conhece a mais conhecida, né, que é a genital ambíguo, né, quando você nasce com o genital e aí esse genital é entendido como meio homem, meio mulher, é o estado mais conhecido. Mas a gente tem tantos que a gente tem que falar da intersexualidade para ser conhecido, porque a gente acha que a intersexualidade só é isso, né? É só genital ambíguo. Não é. Mas a questão da intersexualidade está ligada a cromossomo, está ligada a hormônio, está ligado a genital, está ligado a gônada. Então, tem várias coisas. Essa última palavra não deu para entender, deu uma travada. Ligada à última palavra. Gônada. A gônadas, tá. Porque a gente tem que pensar que a intersexualidade não é uma condição só e ela não é tão fechada como outras condições, né? E
o quanto que a sociedade não conhece a intersexualidade. Porque, assim, pensa aí, quantas pessoas intersexo você já ouviu falar ou conhece? Hermafrodita é aquela ideia de dois sexos num corpo só. Então, essa ideia de dois sexos num corpo só não existe. Né? Nenhuma pessoa nasce assim. Tem casos muito raros, né? Que a gente chama de ovotestes, que é uma mistura de ovário com testículo. Por isso que a palavra hermafrodita não se usa mais. Que a gente não é Amiel, no teu caso, você então não é um transgênero, você é um intersex. intersexo e trans. Qual é a diferença qual é a diferença entre... Porque a pessoa intersexo está falando da condição biológica. A pessoa transgênero está falando de uma identidade de gênero. Então, está falando de cabeça, mente. É uma coisa que está ligada à sua psique, e muito mais do que isso. Mas, no caso meu, eu sou intersexo e transgênero porque eu estou fora do padrão que a medicina acha que o meu corpo deveria ser. Por quê? Eu fui criado como menina durante 33 anos. Então, a medicina dizia que eu era menina, inclusive quando eu, aos 10 anos, né, fiz lá, fui falar com a psicóloga, que tinha que falar com a psicóloga para tomar hormônios, etc. Aí, olha o que a psicóloga disse. Pais não conseguem dizer sobre o gênero da criança. A criança também não consegue falar de si. E aí, o endocrinologista, quando leu isso, falou, tudo bem, vamos colocar ele para mulher mesmo. Eu, aos 7 meses, fui operado para ser uma menina. Por quê? Eu nasci com um pênis de 1 centímetro. E aí eles usam uma medida chamada falômetro. Homens que nascem cisgêneros são homens que têm que ter um pênis entre 2,5 centímetros e 4 centímetros e meio até 1 ano de idade. Eu tinha 7 meses e o meu pênis era de 1 centímetro. E meninas cisgênero, elas nascem com clítoris, né? Clítoris mede entre 0 e 0,9 centímetros. Passando disso, é o que eles podem chamar de clítoris avantajado, ou então um clítoris que está no lugar mesmo, tá? Entre 0 e 0,9. Então, quando você está com 1 centímetro, e aí normalmente vai ser operado. Até uma médica endocrinologista do Hospital das Clínicas de São Paulo estava numa audiência sobre intersexualidade e ela falou que homens com pênis pequeno, né, crianças com pênis pequeno, chegam para ela chorando. Por quê? Porque eles fazem xixi sentado. E para ela, homens devem fazer xixi em pé. Então, por isso que você tem que operar a criança tendo as evoluções, né, hormonais certas, para que você faça xixi em pé, e meninas fazem xixi sentado.
Agora, Miel, eu vou passar a pergunta para o Apolo, que ele registrou aqui fazendo a pergunta para ti, mas antes disso, só um comentário. Essas pessoas mais conservadoras, eu estou pensando aqui, por exemplo, naquele pastor evangélico que é gritão, ele dizendo na biologia, porque nasce homem, porque nasce mulher, porque é biologia. E você está contando aqui para gente uma história em que na biologia há diversidade, né? E que a ideologia de gênero está em tirar as pessoas da diversidade na qual elas nascem, para que elas se conformem a um padrão masculino ou a um padrão feminino. Quer dizer, a ideologia na medicina, né? Agindo na medicina, forçando o binarismo ali, que tem que ser aquilo, e as crianças sofrendo como você sofreu em função disso. Estou querendo dizer só para derrubar esse argumento biologicista limitado, meio burro, que o Malafaia usa, né? Amiel, eu fiquei muito triste de escutar essa questão agora que você falou, dessa mutilação que acontece com pessoas intersexo, né? Porque se a pessoa é intersexo, ela vem com uma condição híbrida, né, do órgão sexual externo, como você falou, existem várias condições, eu não conheço todas as condições, mas, no caso, é roubada dessas pessoas uma escolha, né, porque, assim, se o pênis, né, o pênis de uma pessoa intersexo não tem o tamanho do pênis que deveria ser de um homem normal, a pessoa é empurrada numa condição feminina, Sim. sendo que ela não é... Ela poderia depois escolher assim, eu sou intersexo, eu me identifico mais como mulher. Eu sou intersexo, eu me identifico mais como homem. Ou pode ficar fluida, transitando, né? Porque é uma escolha e é muito possível isso. Então, eu te pergunto, queria que você explicasse um pouco sobre a intersexo e cis. Como que é a condição da pessoa intersexo, que é cis, ou como que é isso? Existe o intersexo cis? Então, na verdade, o intersexo cis, ele vai ser aquele que vai ter a identidade de gênero de acordo com o genital, né? E o seu entendimento nos dois dá ok, entendeu? Tipo isso aqui, olha, tive uma conferência aqui, e aí deu ok. E aí, assim, existe o intersexo cis? Sim. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que ter uma certeza é que, na verdade, existe um intersexo que precisa ser perguntado. Ele precisa ser perguntado se ele quer ser assim ou se ele quer ser assado. E como o intersexo normalmente nasce e é tutelado por um pai ou por uma mãe, e apesar dele ser um sujeito de direito, ele não é visto, ele vai ser ignorado, porque quem manda é o tutelador, né? Que no caso é o pai e a mãe. Então, se o pai e a mãe tiverem as informações corretas da medicina, ele vai decidir se ele quer assim ou se ele quer assado, e pode acontecer como no caso da minha mãe, por exemplo, que eu lembro que eu falei que eu tinha 1 centímetro, né? Aí a minha mãe foi informada que o meu cromossomos era XX. Aí eu lembro da frase do o filho do Eduardo Bolsonaro, que fez até um negócio lá, só existe XX e XY. Aí eu tenho uma novidade para vocês. Existe XX, XY, X0, XYY. E aí, então, tá falando de novo naquilo que você falou, Fernando. Uma diversidade cromossômica que está na biologia e ninguém discute, né? E aí a questão é, quando foi informado a minha mãe que eu era XX, a minha mãe e o meu pai eram muito novos, vindo da Bahia, então
tinha uma ideia de que eles seriam, talvez, pais de muitos filhos, não sei o quê. Então, vamos tentar reduzir a situação aqui para não a xenofobia ser menos mascarada. E aí foi informado para os meus pais que eu era XX. Então, eu deveria ser criado como menino, só que eu tinha um pênis, entendeu? Mas esse pênis aí, ele podia ser cortado e corrigido. Foi cortado e corrigido. Mas alguém perguntou para mim? Não, ninguém. Então, Eduardo Bolsonaro, veja como isso é complexo. Por que eles simplificam, eles querem simplificar a biologia, né? Em função da Sim. ideologia machista, tacanha deles, né? Eles que fazem ideologia de gênero, não a gente que estuda isso, né? Não você que estuda isso, né, Mel? Eu tenho uma questão, assim, que comecei a formular ontem, justamente depois que eu li um relato seu sobre todo esse procedimento ao longo da sua vida. Eu conheci uma pessoa intersexo já. Depois de ler o seu depoimento, uma reportagem que eu li ontem, em que você deu vários depoimentos sobre todo esse procedimento médico a que você foi submetido ao longo da sua vida, e a maior parte dos procedimentos, os mais definitivos, antes que você tivesse condição sequer de entender, né, do que se tratavam, que dirá de você poder dizer se você queria ou não aquilo, né? Eu fiquei pensando sobre a medicina, não tanto no sentido moral, tipo, é câncer ou não é câncer? Tem cura ou não tem cura? E que quando um médico está diante de pais que querem uma resposta tão importante culturalmente, eles se veem obrigados a inventar, né? Assim, estou forçando a barra no vocabulário, mas assim, inventar uma resposta objetiva, como essa régua que você disse, né? Porque eles não suportam a ideia de dizer não sei. A medicina não tem uma resposta objetiva para essa pergunta sua. A resposta é: vamos esperar 15 anos para poder responder. E eu queria saber se existe essa noção de que a medicina precisa ser mais humilde ao assumir que existem respostas que ela não pode dar. Respostas sim e não. Que não é nem sim nem não. Assim como o intersexo é algo entre dois sexos, a medicina precisaria ter a humildade de assumir que existem respostas que são sim e não. Existe uma medicina que é aliada aos intersexos? Olha, infelizmente, eu tenho 5 anos de ter descoberto a minha intersexualidade. Quantos médicos eu conheci aliados à causa intersexo? Só um. Tem um autor chamado Thomas Acker. O Thomas Acker tem um livro chamado A Invenção do Sexo, que ele fala que até o século XVIII, mais ou menos, via-se o sexo único, né? Que era o sexo que era do homem. Né? Só existe esse sexo, o resto não existe. O resto é, sei lá, anexo, apêndice, sei lá o que é. E aí, quando você muda para o outro modelo, né, que é dos dois sexos, eu só queria dizer, gente, que a gente está com um modelo de dois sexos há pelo menos 200 anos. Isso em questões sociais é quase um nada, entendeu? Então, a gente está num modelo que ainda não sabe ver além de, né? Então, é um modelo que está fechado só em homem e mulher e tá bom. Para enxergar a mulher, né, que primeiro foi entendida como um homem, só que com o pênis para dentro, com
os órgãos masculinos para dentro, né, como um homem imperfeito, e aí você vai pensar na medicina que está aliada a um olhar para fora, né? Essa medicina eu estou percebendo hoje mais pelos formandos a partir dos anos 2000. Eles parecem ser mais sensíveis, mas isso não significa que nós temos uma medicina que, olha, vai ser aliada, gente, vai, não sei o quê. Eu tive, só para você entender, Tatiana, eu tive aqui no Rio de Janeiro, em 2 universidades públicas, o UFRJ e o Rio. E eu fui perguntar a essas pessoas que faziam, né, medicina nessas 2 universidades quanto tempo que era dedicado a questões de sexo. Então, porque eu falei para vocês, né? São 48 estados, ou 48 condições. Teria que ter uma aula bem explanosa, né, sobre isso. Então, eu tenho uma triste notícia. Quanto era dedicado aos 6 anos de graduação de uma pessoa que faz medicina? Meia hora. E essa meia hora é que vai operar as pessoas intersexo. Essa meia hora é que vai mutilar as pessoas intersexo. E é um machismo, na realidade. Pode ser um machismo baseado em evidências, mas é um machismo para mim. É um achismo, é um achismo. Essa frase é muito importante, como a Miel disse, porque assim, a ciência, entre aspas, porque deveria ser uma ciência, um conhecimento científico que vai definir a vida de pessoas que eu li numa das reportagens sobre o Amiel ontem, que são entre 1 a 1,7% da população, ou seja, a cada 100 pessoas que a gente conhece, a cada 1.000 pessoas que a gente conhece, de 10 a 17 nasceram com alguma condição de intersexualidade, e aí o que vai definir a vida destas pessoas para o resto da vida, que deveria ser um conhecimento científico profundo, muito estudado, muito discutido, é um achismo baseado em meia hora de aula durante 6 anos de medicina. Isso é um escândalo. Esse escândalo, Tatiana, ele não chegou à sociedade. A grande questão da intersexualidade, há 5 anos nós estamos fazendo essa militância, dizendo que o problema não é a intersexualidade em si. É a intersexualidade que é calada dentro da sala de cirurgia. Você mata a intersexualidade ali, e aí você vai tentar ser, ou pela família, ou pela própria medicina, uma pessoa endossexo, e está ótimo, tudo bem, nunca mais vamos discutir sobre isso. E aí está ótimo, nunca mais, e aí não precisa pensar ou falar para a sociedade que existe um grupo de pessoas aí que está reclamando sobre seus direitos, porque elas são operadas quando crianças. Não, precisa não, porque... Aonde vocês viram, gente? Eu não estou vendo ninguém, não. Estou vendo um homem e mulher, então não estou precisando ver questões nenhuma. Então, quando eu falo isso, é para mostrar que a medicina ainda tem a caminhar muito, mas muito mais a sociedade. Porque em 1993 foi a única vez que a TV brasileira discutiu a intersexualidade. Nunca mais. E eu estou falando de 1993 para vocês entenderem que a discussão sobre
pessoas trans. No caso, um homem trans, né, que é o Ivan, está sendo rediscutida de novo, não vale a pena ver de novo. Mas ela foi discutida em 2017 ou 2018. E, quer dizer, a discussão das pessoas trans está agora chegando à sociedade brasileira, mas ela vem sendo lutada desde os anos 70 e os anos 90 começa a ganhar mais pouco ainda com a questão da AIDS, né? E começa a ser mais ainda discutida. Mas ela só chega à discussão mesmo na TV brasileira nos anos 2010, pela frente, né? Antes disso, a TV brasileira, por exemplo, tratava o gay como uma pessoa que a gente tira sarro, né? O Clube, um personagem gay que a gente tira sarro. A mulher lésbica. Mulher lésbica pouco apareceu na televisão. E a pessoa trans, por exemplo, ela é de um personagem bem, assim, sozinho, lá, assim, bem estranho. E não vamos discutir esse assunto, não, porque esse assunto precisa. Que é uma personagem que nem está na linha de frente. Então, não precisa. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo que a discussão ainda tem que ganhar a sociedade. E a medicina, ela consegue ser exitosa em fazer a discussão da intersexualidade ser dela. E aí a gente está fazendo uma discussão agora, a partir de 2015, dizendo, olha, existem pessoas intersexo. E aí a sociedade começa a perceber que a gente existe. Mas ainda vai demorar muito, muito E mesmo. na medicina não é a que vai decidir, né? Não é a que deveria decidir, até porque ela sim encarregada de ideologia e de ideologia do binarismo, né? Ideologia binária de gênero. Então tinha que estar nas outras áreas, né? Vou deixar só um relato, talvez pessoal, e aí também entra numa seara que eu fico mais à vontade para fazer algum tipo de reflexão, porque a minha família tem eu tenho um filho de um primo, de uma prima, ela tá passando por esse processo, né? Só que eles são da congregação cristã, né? Então, assim, é um negócio que eu fiquei sabendo de forma muito. A gente tá meio afastado há um tempo, e eu fiquei sabendo de forma muito superficial pela minha mãe, que é uma coisa que estão tentando não espalhar. Para eles está sendo como se fosse uma espécie de algum tipo de castigo, né? Algum castigo divino, tal, por causa da questão da religião. E aí eu acho que não sei se funciona como uma pergunta, mas uma reflexão a respeito de como é esse preconceito, né? De como é a vida social a partir dessa perspectiva, desse estigma de, às vezes, você ser associado com valores e questões culturais que ultrapassam a existência de um ser, né? Como é que A criança está lidar passando com por isso? cirurgias, Cris? A criança está passando Então, por é como eu te cirurgias? falei, eu tô afastado dessa prima, então não tenho contato direto. A informação que eu tive foi pela minha mãe. E o que eu sei é que a minha prima tá num processo também de depressão, por essas coisas que estão todas se desenrolando, e tá fazendo exames, né? Acho que a criança tá com 3 anos agora, mas desde um ano ela tem feito vários e vários processos clínicos e de análise e tal, para entender essa questão no sentido clínico, mas dá uma resistência da família internamente, principalmente do núcleo familiar dessa minha prima, porque eles são ligados à congregação cristã, né? Como se fosse um castigo para os pais. É. Sim, eu acho que isso acho que deve ter passado na cabeça dos seus pais, porque os meus pais eram da Assembleia de Deus. Então, e naquela época, nos anos 80,
era a Assembleia de Deus que é parecida com a congregação cristã. Eu acho que talvez parecida, não sei se a congregação chega nesse nível, porque lá, assim, você não podia raspar a perna, não podia raspar as axilas, não podia usar calça, e as cores que podia usar era marrom, cinza e preto. Então, essa foi a igreja que me marcou, né? Marcou meus pais. E no caso dos meus pais, eu acho que tem uma coisa mais, não do lado da igreja em si, mas muito mais do lado da medicina, porque a minha mãe teve mais 2 filhos. E quando ela ficou grávida, os médicos falavam para ela: você quer ter mais uma Ana Maria? Né? E a minha mãe, na última gravidez, tentou se matar. Né? Estava no hospital e ela tentou se matar, porque o médico falou isso. Você quer ter mais uma Ana Maria, né? E aí, para os pais é muito difícil também essa situação. Mas eu acho que as coisas seriam diferentes se a gente começasse a pensar não no sentido de valores ou no sentido dos biológicos, né? Mas entender que a vida é diversa. E diversidade não é um problema, na realidade. É uma coisa que ajuda ou que faz a evolução do ser humano ser possível. Porque se a gente for pensar lá no passado, uns 10 mil anos, 20 mil anos atrás, a gente era alguma coisa lá no mar. Então, quanto demorou? Milhões de anos para a gente evoluir. E isso só mostra o quanto que a gente está em processo de evolução. Esse processo de evolução é real. Então, assim, desculpe, criacionistas, mas Darwin manda aqui. É isso, entendeu? Darwin manda aqui e assim, mesmo que Darwin mande aqui, o Darwin manda, mas é um Darwin que não fechou, assim, fechou o livro, gente, agora vou embora, tchau. Não, é um Darwin que acredita que a coisa continua a evoluir. E é isso, parte da evolução. Né? As pessoas intersexo não são, como diz o Conselho Federal de Medicina, né? E também o consenso sobre intersexualidade que eu vi em 2006. A gente é anomalias do desenvolvimento do sexo. Não. Vocês estão vendo alguma anomalia aqui, por acaso? Eu não me vejo como uma. Né? Então, pasmo, desde 2003 tem essa normativa do Conselho Federal de Medicina que pede para operar, né, pessoas intersexo, porque isso é uma urgência biológica e social. Né? Então, essa urgência biológica e social faz com que a gente viva uma vida que não é nossa, né? E aí, nesse ponto de vista, e a grande pergunta que fica é assim, quanto tempo vai levar para que a medicina entenda que seres humanos são seres humanos, não são ETs ou coisa assim. Porque às vezes parece que a gente é tratado como um ET, né? Tipo, oi, gente, eu vim do planeta Júpiter e agora estou pousando na Terra, porque de repente eu tive uma ideia de vir na Terra, sabe?
E aí eu acho que a Terra pode ter um jeito aqui para mim. É o não humano, né? Não é humano. Exatamente. Amiel, para o nosso público, né, que tá ouvindo essa entrevista, você fez um filme, que é um documentário sobre a tua experiência nessa situação que você está contando para a gente, né? Qual é o nome do filme e onde que as pessoas podem achar o teu filme? Então, o filme chama-se Amiel. Tá, se você digitar canais.globo.com, vai surgir lá uma barra de procurar. E aí você digita Amiel e está disponível. Vai achar lá e clica e entra, que vai estar tranquilo lá e pode usar, pode assistir, pode usar na sua sala de aula, pode fazer o que vocês quiserem. Porque eu acho que a intersexualidade tem que se tornar cada vez mais útil, mais entendida pelas pessoas. E para as crianças que estão na escola passando por isso, né? Que bom será. Exato. E eu acho que é muito necessário, porque, assim, quando eu estava na escola, na 8ª série, mais ou menos, não sei se vocês lembram, quando vocês tinham aula sobre a síndrome de Klinefelter, síndrome de Rokitansky, síndrome de não sei o quê. Essas síndromes, na realidade, está falando aí de estados da intersexualidade, e parece que como a pessoa tem uma síndrome, é uma pessoa que você não pode tocar, né? Você não pode nem ver, porque, meu Deus. Aí eu fico assim, né? Então tá bom, gente, é isso, não pode tocar naquela pessoa. Aí, quando eu depois descobri minha intersexualidade, aí eu fiquei pensando, a escola mostra que eu sou um problema, eu sou uma coisa que não pode nem ser tocada. E eu vivi todos esses anos no meio das pessoas mortais, e por enquanto, quem tocou em mim nunca ficou infectado. Eu não sou uma doença. Não pegou. Não Não. pegou. O que eu quero dizer é que existe um protocolo, né, médico extremamente invasivo e absurdo que trabalha a partir da ideia dos dois sexos. Ele não entende a complexidade da intersexualidade, né? E aí, a questão é que esse protocolo, eu escrevi bastante coisa aqui, mas eu acho que eu vou resumir. Ele entende, ele não aceita a possibilidade de, por exemplo, a criança crescer e a gente entender ela, se entender ali, e aí então ela decidir se ela vai tomar hormônio ou se ela vai fazer cirurgia, né? Porque, por exemplo, no seu caso, Amiel, né? Um corpo masculino, mas cujo órgão genital não chega no tamanho que a comunidade médica espera, né? Eu acho que você não falou essa parte, mas tem no documentário, né? Sobre... Foi omitido dos seus pais que você tinha cromossomo XY, né? Isso foi omitido dos seus pais, né? Os seus cromossomos. Porque é mais fácil forjar um corpo feminino imperfeito do que um corpo feminino imperfeito do que aceitar a ideia de um corpo masculino imperfeito, né? Porque um corpo masculino perfeito, todos os órgãos, etc e tal, mas que tem um pênis menor do que o esperado, ele se torna um corpo masculino imperfeito. E a ideia de aceitar um corpo masculino imperfeito é muito mais absurda do que a ideia de um corpo feminino imperfeito. E aí a minha pergunta é isso, que é uma coisa que eu quero muito ouvir você falar. Por que é mais fácil forjar um corpo feminino e por que é mais fácil aceitar a ideia de um corpo feminino imperfeito do que deixar o corpo masculino e aceitá-lo perfeito como ele é, sabe? Ao invés de vê-lo como imperfeito. Os meus pais foram informados por mim que o corpo era, na realidade, XY, porque eles acreditavam que era o XX, né? Porque os médicos tinham dito para eles. E quando a carta, né, que foi um instrumento médico para dizer que eu tinha um estado intersexo,
e humanizava desde os 10 anos para o feminino, há um acordo entre os médicos para me operar e não falar, e omiti várias coisas dos meus pais. E aí os meus pais acreditam piamente na medicina, porque a medicina, ela passa a ideia de que ela não erra. E aí eu queria lembrar a vocês que a medicina, a palavra medicina, significa arte de curar. A medicina só se tornou uma, entre aspas, ciência, quando ela chama a biologia para fazer parte. E a biologia é tida como uma ciência, e aí dá um caráter, né, da medicina ser não uma arte, sim uma ciência. E aí o Money foi um cara que era psicólogo e trabalhava com sexo também, sexual e tal. Nos anos 40 e nos anos 60, entre 40 e 60, ele pesquisava, junto com outros pesquisadores, identidade de gênero e gênero. Então, ele e outros pesquisadores são responsáveis por essas palavras serem usadas por nós hoje. Eu acho que falar da minha história tem que falar do David, não tem como não falar dele. Esse psicólogo teve na frente dele um menino e um irmão gêmeo. Esse menino em especial, ele foi fazer uma circuncisão no Canadá, e aí, quando ia fazer a circuncisão, um médico, sei lá o quê, ele usou um bisturi elétrico. E o bisturi elétrico queimou o pênis da criança. Ou seja, ele teve que amputar o pênis. E aí, a grande questão dos pais era como criar um menino sem pênis. Aí, eles procuraram esse cara, ele falou assim, olha, não tem problema. A gente vai fazer uma operação nessa criança, essa criança vai se tornar uma menina, a partir de agora vocês vão chamar de Brenda, e o irmão gêmeo, vocês não vão fazer circuncisão nem nada, continua como menino, Brian, e aí o que você faz? Você cria como menina. E eles tiveram que mudar para os Estados Unidos, próximo do hospital, John Hopkins e tal, porque o psicólogo passou a ter várias sessões com essa criança e o irmão dizendo, olha, você é menina, você tem pepeca, seu irmão tem pênis, você não é um homem. Aí a criança sempre dizendo que era um homem, que era menino, não sei o quê. Aí, inclusive, usaram até uma simulação de relação sexual entre os dois irmãos. Para dizer, olha, isso aqui é entre você, mas você não entra nele, entendeu? Tipo, era para dizer que você era menina e acabou. E aí, quando ela chegou aos 14 anos, era a época da hormonização, né? Aí ela parou de ir no psicólogo, Money, e os pais procuraram um outro médico, que é o Milton Diamond, que começou a tratar ele como menino. Então, de Brenda passou a ser David. E aí
o David foi tratado, até acho que adotou filhos, casou, não sei o quê, mas a infância deles foi uma coisa que marcou a história da vida deles, né? E eles acabaram se suicidando. E Os dois? Os dois? os dois acabaram se suicidando. Então, assim, é uma história que só mostra para a gente que a ideia do Money era que até 1 ano e 6 meses, a criança ela não tem gênero. Você pode ensinar a ela qualquer gênero que ela pega. E não é isso na realidade, né? E essa ideia do Money se tornou uma verdade na medicina, espalhou pelo mundo todo. E aí, assim, a operação acontece hoje por causa desse protocolo do Money. E aí só mostra o quanto que a nossa luta é muito real, porque a gente está lutando contra uma medicina que quer nos mutilar, que quer tirar da gente a possibilidade de poder dizer: eu sei a minha identidade de gênero, eu sei o que eu sou. A medicina, que é baseada nesse protocolo, diz: não, sou eu que sei. E aí a pessoa não sabe de nada, na ideia deles, né? E a ideia da perfectibilidade, né, é uma coisa que é tão importante que daria um segundo programa. Mas só para encurtar. Quando você fala, tem um ditado médico, né? É mais fácil abrir um buraco do que levantar um poste. Você está dizendo de um corpo que é mais fácil dominar, submeter, colocar em níveis que sejam não só genitais, mas sociais e hormonais, etc. Isso é uma coisa que, no meio médico, ainda está como uma verdade que faz com que pessoas intersexo sejam operadas por feminino. Tem pessoas que vão entender, como a Paula perguntou, né, que aquilo era a sua identidade de gênero. Mas ela não teve a opção de dizer, de ser perguntada. A mesma coisa é uma pessoa adulta como eu, aos 33 anos, que diz: eu sou Amiel, eu não sou Ana Maria. Dá licença? Eu quero construir a minha história agora. Amiel, eu gostaria de saber de você qual a sua opinião, em qual idade a criança poderia decidir sobre uma intervenção médica, tratamento com hormônio e algum tipo de cirurgia. A partir de qual idade você acha que seria correto? Bom, o tratamento com hormônio já acontece a partir dos 10, né, 11 anos. Mas a cirurgia em si, eu acho que a cirurgia e a hormonização poderia ser definido a partir dos 12 anos, né, a idade para que a pessoa possa decidir sobre o futuro da sua identidade de gênero e o futuro da sua hormonização. Porque que essa idade que o Amiel menciona coincide com uma idade para um outro problema, que é a abordagem médica da
transexualidade desde a infância. Tem aquele seriado A Vida de Jess, que é sobre uma família que aceita a transexualidade da filha. A filha nasce Jerry, vira Jess, e quem vai acompanhando pela medicina, né? A questão é que, assim, tanto a transexualidade quanto a intersexualidade, numa abordagem médica desde a infância, o dilema está na puberdade. Porque é na puberdade em que vai acontecer a transformação, e aí é que a decisão precisa ser tomada para que seja feita uma terapia de acordo com a identidade de gênero. Porque nessa fase, os hormônios podem transformar a pessoa em algo diferente da identidade dela. Até porque também a gente não pode esquecer que, assim, essa idade a gente pode chamar de segunda puberdade, viu, Tatiana? Porque a primeira puberdade, na realidade, acontece dos 6 aos 9 meses. Essa idade é importante, porque ela vai ajudar a definir não só a questão hormonal, mas, inclusive, o resto da formação genital. Então, ela acontece de 6 aos 9 meses, é o fim, seria assim, um filme. Vou colocar agora o fim. E aí, eu acho que entre os 6 aos 9 meses, é só os retoques finais. Mas esses retoques finais são importantíssimos. Então, essa primeira puberdade é muito importante. E a minha operação aconteceu durante a primeira puberdade, não durante a segunda. E essa é a questão. Mas os caráteres primários estão lá dos 6 aos 9 meses, que é onde acontece a maioria das cirurgias intersexo. Então, olha só, eu quero agradecer a Luísa, que chamou o Amiel, amigo dela, né? Obrigada, muitíssimo obrigada, Amiel. Que bom que você veio. Olha a importância desse barraco, a importância desse assunto, né? Depois avisa pra gente quando for a defesa da tua tese, e espero que a tua tese vire um livro, para que o povo possa ler, né? Eu queria muito agradecer, eu falo para o Amiel que ele é uma das pessoas mais fortes, se não a mais forte, mais foda que eu conheço. Estou muito feliz mesmo que você veio aqui conversar com a gente. Eu acho que esse barraco é muito importante. É isso que você falou, muito pouco tempo para falar de um assunto muito complexo. Daria 1000 barracos, mas eu fico muito feliz que as pessoas, que a nossa audiência vai poder ter contato com esse tema, né? E é isso, muito obrigada, pessoal. Pessoal, procurem o filme do Amiel na Globo, né, no site da Globo. O Amiel, que ele conta essa história dele, um documentário que está sendo muito valorizado, esse teu documentário, né, Amiel? Ganhou vários prêmios, assim, então a coisa tá indo bem, principalmente porque a gente não pode esquecer que é o primeiro documentário intersexo, não existe outro. Então, é uma coisa importante para a gente lembrar. No mundo? Não, no Brasil só. No Brasil. Então tá bom, muito obrigada, tenha um bom dia, um ótimo final de domingo e volte outras vezes. Muito obrigada pela generosidade de vir conversar com a gente, tá bem? Obrigado, Amiel. Obrigado, Amiel. Obrigado. Tchau. Obrigado. Um sucesso na sua tese. Beijo, gente. Obrigada. Barraco Filosófico.